esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor, a minha casa é lugar do teu amor. Diante do Rei vou proclamar, com minha família lá no céu quero morar. Filhos queridos, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, aos que estão acompanhando pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, os aplicativos da obra, pelo YouTube Padre Manzotti, estamos no mês vocacional e nos reportamos à Sagrada Família como fonte e sementeira de vocações. E nós, hoje, estamos dentro deste mês vocacional, uma vez já celebrado o Dia do Padre, Dia dos Pais, a vocação à família. No dia da Assunção, a vocação à vida religiosa. Hoje celebramos a vocação dos leigos. Portanto, vocês. Por isso, olhe para quem está do teu lado e dá uma salva de palmas, porque você é leigo. Que Deus abençoe a sua vocação na igreja. E nós somos esta igreja. A igreja, segundo o conceito do Concílio Vaticano II, é a formação de todo o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O bispo, o papa, bispos, padres, diáconos e leigos, sem distinção, onde nós somos pelo batismo, estamos unidos como igreja
em igual dignidade. E a liturgia de hoje, pela primeira leitura, segunda leitura e evangelho, requer primeiro que eu contextualize. Porque nós, há 4 domingos, sucessivamente, numa interjeição dentro do ano litúrgico de Marcos, refletimos sobre o texto do Pão da Vida, que é de João capítulo 6. Semana passada, por ser a Assunção de Nossa Senhora, foi diferente. Mas hoje é o desfecho desse grande discurso de Jesus, o Pão da Vida. Mas eu não quero começar pelo Evangelho, deixo apenas contextualizado e vamos juntos pensar na primeira leitura. Sempre digo que quem está em casa pode apelar para o aplicativo da obra, que tem lá essas leituras. Josué, aquele que sucedeu, quem? Moisés. Eles já tinham acabado de entrar na terra prometida. Tinha acabado de passar com a Arca da Aliança. Chegaram. E de repente, Josué, ele quer que o povo faça um propósito e tome uma decisão. Por quê? Veja, apesar de que Deus, Javé, os tinha tirado do Egito, de forma milagrosa, passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, durante 40 anos os sustentou com maná, com água, com milagres, prodígios, deu-lhes a tábua da lei. Havia uma realidade que precisava ser resolvida. Qual? Quem são esses deuses, falsos deuses que Josué salienta? Lembremos que este povo lá no Egito já tinha tido contato com os deuses do Egito, Ra, o deus Sol, e todos os deuses que eram propagados no Egito. Então veio um pouco do costume pagão. De repente eles chegam na terra prometida. A terra prometida não estava desocupada. Havia gente lá na terra prometida. E na terra prometida eles tinham um outro Deus, chamado os Baal. Quem eram os Baal? Segundo aqueles autóctones, os moradores da terra prometida, era o Deus da chuva, eram os deuses que mandavam boas colheitas, e era uma terra fértil, e eram os deuses que cuidavam da procriação, da fecundidade dos homens e dos animais. Então o povo chegou, vinham com uma referência de falsos deuses, chegaram numa terra onde haviam outros deuses, os Baal. Josué diz: espera aí, antes de entrar e tomar posse, nós precisamos definir quem será o nosso Deus. E ele chama uma assembleia, a famosa, grave isso, famosa assembleia de Siquém. Reúne o povo, mas o que é bonito de ver em Josué é que, de primeira mão, ele diz assim: a quem vocês servirão? Eu e minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor. E o povo reflete. E depois, de forma
não sei se unânime, mas pelo menos alguém fala em nome do povo, diz: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou dos nossos pais na terra do Egito, na casa da escravidão. Não abandonaremos esse Deus que fez grandes prodígios e que nos guardou no caminho em que peregrinamos. E terminam: portanto, nós também serviremos ao Senhor. Essa assembleia de Siquém é maravilhosa. E eu diria que nós precisamos fazer uma assembleia de Siquém, sempre como povo de Deus. Mas às vezes precisamos fazer isso em família. Não é tão simples que, como antigamente, como lá os antigos, que todos seguiam o mesmo Deus. Hoje não é bem assim. Hoje um vai para o lado, um vai para o outro. E às vezes é preciso fazer uma assembleia de Siquém. E se perguntar, primeiro, a quem eu servirei? A quem eu seguirei? A quem eu prestarei honra? A quem eu condicionarei a minha vida? Como eu conduzirei e empenharei os meus esforços? Você vai dizer, mas é claro que é para Deus. Será? Às vezes não é o Deus dinheiro, Deus sucesso, Deus poder, Deus consumismo, Deus ganância, Deus sexualidade desenfreada. Às vezes não é o Deus que vai se apresentando na nossa vida e nós vamos nos ajoelhando. Eu não diria se ajoelhar, nós vamos nos encurvando, perdendo a dignidade de filhos diante desses falsos deuses que vão nos escravizando. Então, a quem servirá você? A quem tua família servirá? Na mesma linha vem o Evangelho. Não é uma assembleia de Siquém, mas é uma assembleia. João capítulo 6, Jesus vai discorrendo sobre o pão da vida. E é impressionante que ele está diante de uma multidão com várias ambições, com várias expectativas. Se você lembrar, logo no início do Evangelho, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Quiseram fazê-lo rei, Jesus se retira, eles vão atrás, e o quê? Jesus diz: vocês não estão aqui por causa dos sinais, vocês estão aqui porque estão querendo comer de graça. Vocês estão querendo sanduíche de novo, de graça, de pão com peixe. Eu não sou panificadora, eu não sou curandeiro. Lembra-se disso? E aí o Senhor vai catequizando, dizendo: vocês têm que procurar o alimento que não passa. Ele continua dizendo: os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Eu vos dou um outro alimento. E de repente Jesus vai chegar e dizer: o pão que eu lhes dou sou eu mesmo. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando ele disse isso, chega. É muito dura a assembleia de Siquém, só que agora com Jesus.
impressionante perceber porque chega num determinado momento da vida, e primeiro era a multidão. O Evangelho hoje acrescenta que além da multidão, chegaram os 12. Então é para todos. Quem é que vai estar com Jesus? Quem é que vai aceitar servir a Jesus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora chegou a hora de dizer: eu e minha casa serviremos a Jesus e sua causa. Não, Senhor, as tuas palavras são muito difíceis, são muito duras. Não se trata aqui só da questão de comer a carne, uma interpretação errada. Não é isso. Quem come da carne de Jesus comunga os seus ideais, comunga os seus sonhos, e de fato Jesus tem palavras duras: não matarás. Mas lembre-se, meus irmãos, nós não podemos ir no oba-oba da nossa fé. Não dá para a gente ir ajoelhando diante de todos os deuses que nos propõem. Não dá para a gente ir pegando: isso aqui eu gosto de Jesus, isso aqui eu gosto de tal, isso aqui eu gosto de... Não é um supermercado de desejos, é radicalidade com Jesus Cristo. E as palavras de Jesus são duras sim. Ao seu inimigo, perdoe. As palavras de Jesus que a igreja continua a propagar é amor ao próximo, caridade com os necessitados, sim à vida, e portanto jamais o aborto, a defesa da vida do começo ao fim. E aí a indissolubilidade do matrimônio. E já vendo, lá vai o padre de novo no assunto, de novo, porque o Evangelho propõe isso. Ser cristão não é para todo mundo, lamento dizer. E nosso Senhor não se escandaliza. Existe no cristianismo valores, questões que são inegociáveis. E não adianta ficar com um discursinho: eu vou falar aqui para tentar ajeitar, porque eu não quero te perder. Não, meus irmãos. A busca da ovelha perdida é sempre constante, mas a ovelha tem que aceitar a voz do mestre. Nós não estamos aqui numa democracia de 50% mais um. Não tem democracia. Não dá para fazer votação qual é o mandamento do Senhor que nós vamos tirar, qual que nós vamos deixar. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Não matar, não cometerás adultério, não enganes a ninguém, honre teu pai e tua mãe, não levante falso testemunho, perdoe seu inimigo, a vida em plenitude. A pergunta não é se o Senhor vai mudar o discurso, a questão é: você vai segui-lo ou não? E veja que Jesus já estava acostumado com rejeições, porque naquele momento diz o texto que a partir daquele momento muitos foram embora. Você entende o que significa isso para o mestre? E meus irmãos, nós não podemos ficar negociando a palavra de Deus, não dá para negociar. A pergunta é: você quer viver o que Jesus propõe ou não? Ninguém é obrigado, é livre, é uma escolha, é uma adesão pessoal. Todos nós estamos sendo colocados em xeque aqui, um xeque-mate. Vem ou não vem? E foi quando nosso Senhor, pasmo,
Talvez eles esperassem que nosso Senhor, quando viu muitos discípulos foram embora, muitos. É a mesma coisa que durante a minha homilia agora, já me aconteceu em algum momento, as pessoas começaram a levantar e deixar a igreja. Talvez esperassem que Jesus, não gente, vamos conversar melhor. Não, Jesus vira para o quartel-general dele, para os discípulos, para os apóstolos e diz: e vocês, Pedro, João, Tiago, André, vocês 12, querem ir ou ficam? Não é de se surpreender? É como se nosso Senhor chegasse para mim e para os padres e dissesse: e vocês padres, também vão ou ficam? Repito que religião não é uma obrigação. Ser cristão, ninguém está obrigado. Alguém está obrigado a estar aqui? Levante a mão. Alguém está obrigado a ser cristão? Mas o Senhor está dizendo: se você quer, fique. Se não quer, paciência. Mas eu não vou mudar, disse Jesus, o que eu acabei de dizer. Quem comer da minha carne, comunga dos meus ideais. Tem que lutar pelas mesmas causas do reino. Isso não é fácil, porque isso é criar inimizades. Ora, Jesus não os teve. Isso é criar desconforto. Jesus não o teve. Mas é impressionante, se lá, primeiro Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e no final da leitura, disse o povo: portanto, nós também serviremos ao Senhor. Pedro, o chefe dos apóstolos, fala no plural, se você observar no Evangelho. Então quer dizer, é a resposta dos 12. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então dentro de nós deveria estar forte essas duas respostas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Serviremos a Jesus, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Jesus é o Santo de Deus. Uma última palavra nesse dia dos cristãos leigos. É isso que nós estamos precisando no mundo, meus irmãos. É isso que está precisando, cristãos decididos. Decididos. Como é difícil quando a pessoa não decide nunca. Você vai, eu acho que vou, mas eu tenho que marcar uma viagem, tenho que comprar passagem. Você vai, eu vou pensar mais um pouco. Já passou isso? Vocês já tiveram um companheiro de viagem assim, que é um desastre? Eu tenho pavor. Mas você vai, parece que você está implorando. Escuta, vai ou não vai? Decide logo. Toma sopa, entrega o prato. Eu acho que Deus às vezes fica conosco assim: ó meu filho, toma sopa ou entrega o prato, decide da tua vida, vem ou não vem, mas não atrapalha a decisão dos outros. E eu te pergunto, você tem essa decisão? O mundo precisa de cristãos decididos, de católicos convictos, de pais que estão dentro de casa construindo famílias santas, de batizados trabalhando nesse reino de Deus, na igreja, nas pastorais, no voluntariado. Dia 27 é dia do voluntariado. Até quando você vai ficar ocupando o espaço dos outros e atrapalhando? Mas que bom que temos, e hoje é louvável, tantos cristãos que são decididos, sim, tantos leigos que são empenhados.
a custo de desprezo, a custo de críticas, a custo de desânimo. Parabéns a todos que trabalham nas pastorais, no voluntariado, dentro e fora da igreja, sendo cristãos. Eu queria que você ficasse de pé e dissesse comigo primeiro a primeira frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora de São Pedro: a quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente. Nós cremos firmemente. E reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que Tu és o Santo de Deus.